Então, boa noite. Vamos começar nosso evento virtual, né, sobre as contribuições de Ferenczi da psicanálise contemporânea. Meu nome é Daniela Prieto, sou diretora científica da Sociedade de Psicanálise de Brasília. E quero começar agradecendo as convidadas, né, a Jo Gondar e a Denise Goldenfans, que eu não sei falar esse nome tão bonito, tão chique. Espero ter falado da melhor maneira. Por ter aceitado o convite, né, para trazer para nós as contribuições sobre o tema. Quero aproveitar para agradecer todo o apoio da Maria Nilza Campos, né, que na organização desse evento, ela é membro associada da nossa sociedade, coordena nosso grupo de estudos sobre Sándor Ferenczi. E aproveito para agradecer a presença dos colegas da sociedade, do Instituto, dos demais inscritos. Espero que o encontro científico seja rico e estimulante, né? Nós vamos gravar e depois colocar no nosso canal do YouTube, então ele pode ser visitado quando quiserem. Eu vou começar apresentando a Jo, Jo, você vai falar primeiro, tudo bem? Não, a gente combinou diferente, Daniela. Então, a anotação minha era da Jo primeiro, mas então a gente começa com a Denise, que é psicanalista, membro associada da Sociedade Brasileira do Rio de Janeiro, de São Paulo, pós-doutora pela USP, doutora pela William James College, membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sándor Ferenczi, atualmente é membro da equipe científica da FEPAL e membro do Conselho Editorial do Jornal de Psicanálise da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, psicanalista de crianças e adultos, supervisora clínica e autora de artigos publicados. Recebeu o prêmio Mário Martins, da FEBRAPS, em 2011, pelo artigo publicado E7, um dia ordinário no consultório de um psicanalista. E os últimos artigos publicados foram Palavras Insurgentes, publicado no livro Sándor Ferenczi, e Lo Instituído e Lo Instituinte, compilado por Oscar Elvira e Ricardo Vergara Edições, né, de Buenos Aires, e Quando Nada Será Como Antes, a elasticidade da técnica psicanalítica em tempos de Covid, que saiu na Trieb. Então é isso, Denise, eu passo a palavra para você. A gente combinou cerca de 30 minutos, né? E depois a gente passa para a Jo. Bom, primeira coisa que eu queria dizer é que uma das razões que eu gosto de Ferenczi é porque uma vez eu fui a Budapeste e lá ninguém errou meu nome. É? É muito fácil, lá na Europa Ocidental todo mundo sabe direitinho. É Goldfein, Denise Salomão Goldfein. Já me aproxima do nosso personagem hoje, né? Mas eu vou fazer aí minha leitura, né? Se puder compartilhar o texto, eu acho que fica mais fácil. Eu mandei para Flávia, tá bem? Vamos lá, né? O lugar de Ferenczi e o lugar do materno na psicanálise. Gostaria de iniciar agradecendo o convite da Daniela Prieto, diretora científica, para participar dessa conferência. Sempre fui muito bem recebida aqui pelos colegas de Brasília, cercada de acolhimento pelos membros dessa sociedade. Aproveito também para parabenizar a Cíntia Xavier Albuquerque, atual presidente da FEBRAPS, ao Bernard Miodovic e a atual diretoria da FEBRAPS por incluírem Sándor Ferenczi como autor pioneiro ao lado de Freud e antes de Klein, Winnicott, Bion e André Green em cursos oferecidos a potenciais novos núcleos de formação de psicanalistas em cantos remotos do nosso país. Fico muito honrada por ter sido lembrada e convidada a participar dessa iniciativa durante o ano de 2021. Parabéns à Sociedade de Brasília por conseguirem reunir nesse encontro nomes da maior importância no meio acadêmico brasileiro e Luiz Martin Cabré, uma fonte inspiradora e pioneira sobre o legado de Ferenczi. Assim, tenho o prazer de compartilhar esse painel com a Jo Gondar. Eu já conhecia e apreciava o trabalho escolástico da Jo, destacando sua atenção a diferenças sutis na obra de Ferenczi, como, por exemplo, as diferenças entre a formação de símbolos propostas por Ferenczi e de representações para Freud, bem como o que Jo destaca como político no pensamento do autor em questões sobre diversidade, ampliando nossa compreensão sobre o compromisso desse autor com a defesa da multiplicidade de gênero e com as minorias, como um desdobramento natural da mudança proposta por ele,
na ética do cuidado com seus pacientes. Os textos da Jo são ágeis, extremamente sofisticados, mas de leitura fácil e prazerosa. Consistentemente, suas ideias nos fazem pensar, e isso é talento raro e precioso. Não ouso me juntar como parte desse timaço muito bem selecionada para essa conferência, mas acho que representa um outro grupo. Meu percurso à leitura e aos estudos sobre Sándor Ferenczi é similar ao de muitos outros analistas no mundo, que foram descobrindo sozinhos esse grande e inquieto personagem na busca de instrumentos para a clínica com pacientes traumatizados. Nesses últimos 3 anos, tive também o prazer de conviver e trabalhar com a Jo no Grupo Brasileiro de Pesquisas Sándor Ferenczi. A iniciativa da criação do grupo foi dos colegas Daniel Kupperman e Eugênio Canizin. Jo é vice-presidente do grupo e eu faço parte do conselho e da equipe de comunicação. Já cumprindo esse papel, convido a todos a conhecer o que temos feito através das mídias sociais do grupo. Somos um grupo diverso, à la Ferenczi, que congrega acadêmicos de todo o Brasil e psicanalistas participantes de diversas sociedades. Creio que o trabalho que desenvolvemos nesse grupo cumpre a missão de incluir o pensamento deste autor e acompanhar seus desdobramentos na transmissão e pesquisa atual sobre o pensamento psicanalítico. Creio que a Jo vai falar sobre isso um pouquinho também. Curiosamente, observamos que hoje temos uma noite de mulheres. Os homens estão no vestiário masculino, esperando pela vez deles amanhã. Assim, nos coube a soirée de sexta-feira. E como não poderia deixar de ser, eu e Jo nos unimos aqui para pensar sobre as contribuições de Ferenczi, não só aquelas que se mostram à luz do dia, na briga e confrontos com as ideias de Freud, mas também aquelas ideias mais à sombra noturna, ligadas ao continente negro da sexualidade feminina, expressão usada por Freud, que nos tempos atuais já garantiria seu cancelamento imediato nas redes sociais. Resgataríamos, então, o personagem que deu início ao matriarcado na psicanálise, oscilando entre uma idealização de uma mãe totalmente abnegada e capaz de um amor incondicional, mas que também dá valor à potência feminina na construção dos vínculos do cuidado, dando importância ao seu papel no desenvolvimento sexual infantil. Teorização iniciada por Freud, mas que encontra em Ferenczi em psicanalistas de seu tempo, como Karen Horney e Lu André Salomé, críticas à construção social de gêneros, passivo, feminino, e ativo, masculino, abrindo espaço para um descentramento do complexo de Édipo descrito por Freud, onde novas configurações sobre o materno e sobre o sexual emergem. Mas, para chegar a esses temas, achei importante falar antes do lugar de Ferenczi na psicanálise, especificamente na transmissão de seu pensamento na formação de analistas, para chegarmos à discussão sobre o lugar do materno no pensamento deste autor. O lugar de Ferenczi na psicanálise. Conhecendo um pouco de nossas instituições, FEBRAPSE, FEPAL e IPA, gostaria de começar com a pergunta: onde está o pensamento de Sándor Ferenczi na transmissão da psicanálise hoje? Por que essa pergunta é importante? Porque a grande maioria de psicanalistas formados ou formando-se nas sociedades da FEBRAPSE não possuem em seus currículos um estudo sistemático sobre o pensamento de Sándor Ferenczi, que acompanhe de forma contígua a leitura das obras de Freud. O autor húngaro está presente em nossas sociedades, mas ainda de forma periférica, através de cursos ocasionais ou grupos de estudos laterais ou conferências privilegiadas, como essa que iniciamos hoje. Sem dúvida, já é um bom começo para reabilitar um ancestral perdido. Ao reconhecermos que deixamos o pensamento de Ferenczi sem um estudo sistemático na formação do psicanalista, nos arriscamos a 2 possíveis erros. O primeiro seria considerá-lo como um pensador que desenvolveu uma linha teórica ou uma escola independente, um autor que criou algo que merece uma visita ocasional. Ferenczi não foi um dissidente, ele não foi criador de uma escola ou um líder com seguidores. Outro erro comum é ler Ferenczi sem colocá-lo em diálogo contíguo a Freud. O prejuízo, neste caso, é desconsiderar a longa colaboração entre esses 2 pioneiros e precisamente desconhecer como suas diferenças, especialmente sobre a natureza e impacto do trauma psíquico nas formações subjetivas
e a inclusão do materno transformaram-se em dificuldades fundamentais para sistematizar de forma ampla o pensamento psicanalítico e suas ramificações, como propôs Renato Mezan em O Tronco e os Ramos e Daniel Kupperman em Estilos do Cuidado. Sabemos que, historicamente, há razões bem delineadas para a ausência em nossas sociedades da presença de Ferenczi. Uma forma que uso para entender essa ausência é pensar que, em nosso livro imaginário sobre a historiografia da psicanálise, veio faltando um capítulo, o segundo capítulo, arrancado pelo que chamamos hoje de apagamento de Ferenczi, que durou aproximadamente 50 anos, desde que seus últimos trabalhos póstumos foram publicados em 1934, até a publicação do Diário Clínico, em 85, e da correspondência Freud-Ferenczi, publicada em 3 volumes em 1991, 1996 e 2000, respectivamente. Desde então, o interesse e o estudo sobre esse autor tornou-se crescente. Muito já se escreveu sobre essa história, mas vamos novamente a um pequeno resumo. Ferenczi foi um autor presente no que Freud, em 1914, chamou de História do Movimento Psicanalítico, criador da IPA, responsável pela criação dos primeiros periódicos internacionais de publicações de artigos sobre a psicanálise, atuante no diálogo da psicanálise com outros campos de saber, foi o primeiro a introduzir a psicanálise nas universidades e sempre foi interessado por questões sociais à sua volta, seja na diferença dos homossexuais, dos direitos dos homossexuais, seja nos questionamentos sobre o binarismo de gênero que será apresentado pela Jogondar nesse painel. No obituário que Freud escreveu em 1933, ele honraria seu companheiro com o seguinte trecho: a maioria de seus escritos fizeram de todos os analistas seus discípulos. É impossível imaginar que a história de nossa ciência venha a esquecê-lo. Mas Ferenczi foi esquecido. De acordo com Bonomi Borgonho, Ernest Jones, que rivalizava com seu analista húngaro, se valeu do incentivo de uma carta que recebera de Freud, escrita logo após seu último encontro com Ferenczi, antes de seu falecimento. Nessa carta, relata Jones sua mágoa com Ferenczi, seu distanciamento progressivo, sua desconfiança sobre a validade de seus experimentos técnicos e sua revolta por ele insistir em sua própria teoria sobre o trauma. Jones, então, publica na biografia que escreveu sobre Freud difamações sobre a saúde mental de Ferenczi, que ele sabia não eram verdadeiras. Jones afirmaria que Ferenczi estaria doente, o que era verdade, e psicótico, em verdade. Isso teria afetado sua proteção em seus últimos anos de vida. Como consequência, seus textos foram banidos dos institutos de psicanálise da IPA e suas críticas a Freud e as suas teorias enterradas. Hoje, as afirmações de Jones são reconhecidamente uma das grandes fake news na historiografia psicanalítica. É bom lembrar, Ferenczi é o autor mais citado por Freud em suas obras, 69 vezes, e com o maior número de textos diferentes citados de um mesmo autor, 34 textos diferentes. Por isso, creio que aqui cabe-nos uma pergunta. Embora a vilanização de Ernest Jones seja uma condição necessária para o apagamento de Ferenczi, seria por si condição suficiente para a extensão desse apagamento? O que possibilitou 50 anos de atraso no renascimento de Ferenczi? E desde então, o que perdemos e o que é possível resgatar? Para os psicanalistas estadunidenses Stephen Mitchell, Lewis Aaron e Adrian Harris, o renascimento de Ferenczi estaria ligado ao clima nas instituições psicanalíticas nos anos 80. Segundo Mitchell, o recente ressurgimento do interesse em Ferenczi pode ser entendido no contexto da dinâmica dos conflitos do movimento psicanalítico do nosso tempo. Uma exploração à avaliação do seu legado tem, portanto, um significado maior além do histórico. Especialmente em centros acadêmicos e sociedades de psicanálise que não pertenciam à IPA, muitos autores utilizaram das próprias críticas que Ferenczi publicou com o apoio de Freud sobre a falta de análise aprofundada de analistas que se submetiam às análises didáticas e a não aceitação de analistas leigos, aqueles que não fossem médicos, para a formação psicanalítica nas sociedades integrantes da IPA, criando uma endogamia, causando empobrecimento do pensamento psicanalítico e sugerindo novas formas de pensar nesse campo que discutissem a face social da dinâmica, inclusão e exclusão como mecanismos de poder e estruturação social.
Creio que no Brasil não foi diferente. O interesse por Ferenczi se iniciou com Teresa Pinheiro, Chaim Katz, Joel Birman e Luiz Cláudio Figueiredo. Acadêmicos, professores universitários, participantes ou não das sociedades da IPA, que nos proporcionaram muitos subsídios para apreciar a obra de Ferenczi, identificando as ideias dele que influenciaram direta ou indiretamente os autores da psicanálise mais consagrados localmente, como Klein, Winnicott, Bion, Lacan, por exemplo. Entre as grandes contribuições que Ferenczi nos deu, destaco os textos publicados a partir de 1928, quando seu pensamento maduro, sobre suas próprias descobertas e teorias, foram mais bem sistematizados. Note-se a clara importância dada ao cuidado ambiente, a necessidade de adaptação da família à criança, a hospitalidade às crianças mal acolhidas ou excluídas e sua proximidade com o ódio mortífero quando não há amor. O mais traumático, o abuso que provoca confusão de línguas e de papéis, quando o adulto que deveria cuidar da criança requer dela submissão e gratificação sexual forçada, e um segundo adulto desautoriza o sofrimento que esse primeiro abuso provoca na criança, estabelecendo uma relação violenta que ocasiona um despedaçamento da criança por total falta de confiança em suas percepções sobre o externo e sobre si mesma. Todas essas ideias, presentes no texto do autor, escritos entre 1928 e 1932, estão calcados na compreensão da dinâmica relacional de duas pessoas e das trocas entre o ambiente e o eu. São desdobramentos do contato que desliza por uma matriz única relacional, estabelecendo uma forte ligação erótica entre duas pessoas, oscilando entre o cuidado e o traumatismo, entre a vida e a morte. A partir dessa compreensão, Ferenczi passa a defender uma mudança da atitude do analista com seu analisando. Ele propõe que o analista deve ter com seu analisando uma atitude benevolente e amistosa, especialmente com aqueles que sofreram severos abusos infantis. Há aqui uma mudança na ética do cuidado. Assim, para Ferenczi, o analista deveria, como uma mãe, cumprir a função de hospedar, cuidar e se adaptar às necessidades de seus pacientes. Sementes que proliferaram no pensamento de Melanie Klein e Wilfred Bion. Bion, desconfio, tem sem saber a extensão do DNA psicanalítico de Ferenczi. Ele foi analisando de John Hickman e Melanie Klein, ambos analisados por Ferenczi. Curiosamente, o psicanalista contemporâneo André Green escreveu: sabemos que entre 1928 e 1932, Ferenczi produziria uma série de trabalhos que o tornariam o pai da psicanálise moderna. O pai da psicanálise moderna? Mas se Ferenczi sempre esteve junto a Freud, por que as mudanças que ele propôs seriam consideradas modernas ou contemporâneas? Algo da ordem de um avant-garde precoce e prematuro que precisaria de um pai para reconhecer sua existência. Assim, segundo Green, teríamos mais um pai para a psicanálise e algumas mães mortas. Em outra linha de compreensão, Axel Hoffer defende que Ferenczi foi, na verdade, a mãe da psicanálise, o autor que conferiu ao materno a matriz fundamental para o desenvolvimento sexual, corporal e psíquico sem divisão. Freud entendia que era a lei paterna que conferia a atividade como masculina, pela opção de castrar e fugir da castração, que poderia estar presente no homem ou na mulher, regulando a preservação da vida e o desenvolvimento da cultura. Para Ferenczi, seria o amor materno uma abnegação sem limites que garantiria que as frustrações com o desprazer superassem o complexo edípico pelo vínculo amoroso com o outro, na construção de um funcionamento bipessoal, onde os adultos poderiam produzir e cuidar de uma nova criança. O materno seria, portanto, a gênese erótica da pulsão que oscilaria entre a vida e a morte. Dessa forma, não foi somente a rivalidade masculina de Freud ou Jones em relação a Ferenczi que arrancou de nossos livros ou arrancamos Ferenczi prematuramente de nossa formação e de nossos adultos. Banimos também a oportunidade de entender a gênese da matriz materna primária que Ferenczi propõe em seu texto Thalassa. Desaparecem também os comentários sobre esse materno de outros personagens com quem Ferenczi dialogou, mulheres que tinham voz e presença, como Karen Horney, Luandra Salomé, Sabrina Spielheim, Elisabeth Sever, junto a outras 6 pacientes mulheres de Ferenczi citadas no diário clínico, todas descritas como independentes e autônomas por riqueza ou profissão, e a quem Ferenczi concedeu diferentes formas de mutualidade em seu contato clínico com elas no desenvolvimento
de seu pensamento. Mulheres que apontaram para aquilo que o continente negro obscurecia, o lugar ambíguo do materno na psicanálise, potência e submissão traumática que Ferenczi criou, nomeou e revisou em sua última obra, O Diário Clínico. O lugar do materno. Durante a pandemia, o imperativo do fique em casa adquiriu várias conotações, principalmente em relação à reorganização das famílias. Sem o suporte de terceiros, de avós e parentes, de funcionários domésticos no ambiente íntimo de cada casa, as divisões de tarefas foram redistribuídas. Novos contratos firmados, separações e uniões inesperadas ocorreram. Mesmo para aqueles pacientes que permaneciam sós, a ideia presente de uma família ausente ampliou-se, enchendo o espaço de abandono, em alguns casos ao nível do insuportável. Diante da nova realidade traumática do distanciamento social, fizemos aquilo que Ferenczi sugeriu. Nos adaptamos aloplasticamente. Deixamos os consultórios, mudamos de cidades, migramos para o interior de nossas vidas e aglomeramos com quem nos era possível. Se, por um lado, lamentamos o distanciamento social, por outro, tivemos também a convivência intensa, uma intimidade sem interrupção com a família, com o trabalho ou com parte de nós mesmos que nem sempre gostaríamos que estivessem tão presentes. Seria o que Ferenczi chamou de adaptação autoplástica, uma reorganização interna. Durante o meu contato com pacientes mulheres, chamou-me a atenção o surgimento do materno em semelhantes condições. Destaco alguns exemplos pontuais. Exemplo A. No princípio da pandemia, decidi que seguiria trabalhando online, mas não atenderia crianças, pois achava que não saberia honestamente como fazer isso, de maneira a manter o que de melhor eu pudesse oferecer. Mas me prontifiquei a ficar em contato com os pais. Um dia, a mãe de uma de minhas pacientes me telefona e me diz o seguinte: olha só, tá maior a barra aqui em casa. Eu tenho que trabalhar, o companheiro, tem que trabalhar, as crianças têm que estudar online, não temos ajuda de ninguém, precisamos de sua ajuda. Você acha o quê? Que vai dar para você deixar de atender a F só porque você não quer atender criança online? Olha, eu estou marcando de volta toda a rotina das crianças online e a F está com muita dificuldade de se adaptar. Chega junto aí, dá para ser? Sei que você é mãe também, então ajude uma mãe em apuros. Ou sei lá, vou ter que parar de trabalhar e acho horrível ser mãe em tempo integral. Nunca conseguirei estar totalmente disponível como eles precisam. O apelo me chegou certeiro, nem tanto por querer ajudar a uma mãe em apuros, mas por me dar conta da minha arrogância de não querer macular a minha técnica, sem nem tentar entender o que poderia ou não fazer. Voltei a oferecer atendimento online às crianças, que eram meus pacientes, e recebi outras que iniciaram comigo nesse modo. Se fiz um trabalho que considero bom ou consistente, acho muito cedo para avaliar. Exemplo B. Decidi sair do trabalho e ser mãe. Acho que estou fazendo uma coisa horrível. Nunca mais vou conseguir voltar ao mercado de trabalho nessa posição que acabei de conseguir. Tenho também a certeza que ser mãe, como a minha mãe era, dedicada, fazendo tudo para mim, mas sem trabalhar e dependente do meu pai, que ficava controlando ela, me faz ficar dividida. Vai ser um sofrimento. Querer aumentar o número de sessões com você, pode ser? Exemplo C. O M, companheiro, acha que deveria aproveitar que saí do trabalho e que deveríamos ter um filho. Aí nem precisaria usar os óvulos que congelei. Mas saí justamente porque era um machismo horrível onde trabalhava. Quem vai ter que ficar grávida sou eu. Para ele não muda nada. E já estamos brigando porque eu quero que minha filha tenha o meu nome. Porque tem que ter o sobrenome dele. Sou eu que carrego e sou eu que vou sustentar. Homem é muito egoísta, né? Só pensam neles. Tenho medo de tudo, de não ser maternal, de não conseguir trabalho, de ficar largada e deprimida, mas também não consigo desistir de ser mãe. Nem sei se tenho o que é necessário para ser mãe. Brevemente descritos, esses personagens mulheres, em torno de 30 a 40 anos, espelham os problemas da oscilação do poder na hierarquia familiar e, concomitantemente, falam de uma mãe idealizada de antes, como alguém que emerge de forma mítica e ameaça e rompe a existência de um para dar vida ao outro. Ao dar-se completamente ao outro, sente-se regredindo a serem dependentes e diminuídas, relegadas a um papel secundário ou a total inexistência. Escuto nos impasses desses personagens
a ambivalência em torno do materno, como um análogo ao que Ferenczi descreve em Thalassa, o ambíguo desejo de retorno a uma matriz materna idealizada que ameaça a existência e um desejo potente de gerar, reconhecendo que é necessário adaptar-se a um outro. Aliás, Thalassa, elencada por Ferenczi, é a deusa mítica, senhora dos mares e geradora solitária que esse autor usa como mito que ilustra a matriz primária, originária da vida. A insegurança feminina que se destaca nas vinhetas mostram a angústia da fantasia presente. Se as mulheres param de trabalhar como se fossem homens, e se forem míticas idealizadas, se forem mães míticas idealizadas, estarão subordinadas e dependentes novamente a um pai controlador. Hoje temos consciência que essas adaptações têm um custo à valorização e à emancipação feminina. No Diário Clínico, encontramos uma passagem que Ferenczi faz alusão à naturalidade que Freud e a psicanálise solicitava da mulher que renunciasse a si mesma sem concessões, e que ele teria repetido esse erro ao conceber sua visão sobre o materno quando propôs sua teoria da genitalidade. Escreveria Ferenczi: minha teoria sobre a genitalidade pode ter muitos bons pontos, mas em seu modo de apresentação e em sua reconstrução histórica, ainda fica colada às palavras do mestre, Freud. Uma nova edição deveria ser totalmente reescrita. Um exemplo, a teoria da castração feminina. Freud pensa que o clitóris se desenvolve e funciona anteriormente do que a vagina. Isto é, meninas nascem com a sensação de que elas têm um pênis e somente depois elas aprendem a renunciar tanto a isso quanto ao amor passional pela mãe e passam a aceitar a feminilidade vaginal e uterina. Assim, ele, Freud, negligencia a possível alternativa de que a orientação instintiva heterossexual, talvez só na fantasia, é desenvolvida bem antes do que a masculina e só se manifesta por razões traumáticas, cena primária como sintoma histérico. É difícil decifrar com exatidão o que Ferenczi teria em mente ao escrever essa nota, mas fica claro que há uma mudança sobre o entendimento da sexualidade feminina. A castração feminina não estaria ligada a uma incompletude, mas, ao contrário, há uma completude que teria de ser perdida para dar lugar à existência de um outro. Creio que, em sua crítica ao mestre, Ferenczi pode ter dialogado com o trabalho de duas analistas que ofereceram críticas e sugestões alternativas à centralidade do complexo de Édipo no desenvolvimento sexual infantil em seu próprio tempo. São elas Karen Horney e Luandre Salomé. Apresento apenas indícios de uma pesquisa que precisará ser melhor desenvolvida. Sabemos que Ferenczi conhecia Horney e era amigo próximo de Luandre Salomé. Ela, inclusive, por ocasião da morte, escreveu: ele, Ferenczi, não foi o presente, mas o futuro. Suponho que Ferenczi conhecia bem as ideias dessa autora e que aparecem infiltradas na crítica que ele faz quando diz que sua teoria da genitalidade deveria ser totalmente reescrita. Karen Horney, em seu artigo Medo de Mulher, originalmente publicado em 1932 no International Journal, contido em seu livro Psicologia Feminina, escreveu: uma das exigências das diferenças biológicas é essa, que o homem seja realmente obrigado a estar sempre provando a masculinidade diante da mulher. Para ela não existe necessidade análoga. Mesmo Frígida pode ter relações sexuais e conceber e parir uma criança. Ela realiza seu papel apenas sendo, sem nada fazer, fato que sempre encheu os homens de admiração e ressentimento. Eles têm sempre que fazer alguma coisa para se realizar. O ideal de eficiência é tipicamente masculino. Luandre Salomé, em um belíssimo artigo agora disponível em português, Narcisismo com Dupla de Seleção, publicado originalmente em 1921, escreveu: esse vestígio remanescente da própria sexualidade clitoriana, que, em se tornando supérflua para o objetivo genital, vive na mulher de modo mais infantil ou puerilmente, até mesmo, talvez, quando no parto, a mulher coloca o filho de si mesma no mundo. Nesse clímax da experiência feminina, ela, geradora, alimentadora, educadora da criança, está ao mesmo tempo próxima ao elemento masculino. É sua parte de atividade que se complementa de modo quase bissexual e, portanto, se volta ao narcisismo original, ao qual somente é possível na imagem da mãe que, doando-se, segura o seu seio. O diálogo com a sua citação de Ferenczi, mencionada antes, é que a ideia de que o materno já conteria bissexualidade, que talvez o autor tenha se referido, como escreveu ele,
Freud negligencia a possível alternativa de que a orientação instintiva heterossexual, talvez só na fantasia, é desenvolvida bem antes na mulher. Termino por aqui essa exposição, deixando aberta a presença dessas pequenas frestas para a imaginação. A literatura sobre o materno na psicanálise é extensa. São muitas as autoras que já abortaram o tema, como Nancy Shadroff, Lucy Irigaray, Júlia Kristeva, Marina Ribeiro e muitas outras. Mas o exercício que decidi mostrar aqui é que, mesmo no início da psicanálise, discussões que nos parecem tão contemporâneas já estavam lá para serem pensadas. Eram já pensamentos compensadoras e que, a partir do renascimento de Ferenczi, podemos agora revisitar. Assim, o reencarte do capítulo 2 do nosso livro imaginário, em processo de recuperação, abre espaço para revisitar Ferenczi em busca da origem do materno, mas percorrendo um caminho em regressão progressiva. Retorna-se para avançar e progride-se regredindo, observando a transição de modelos, onde prevalecem alternâncias, guinadas e giros conceituais que incluam o que antes parecia obscurecido. Obrigada, pessoal. Então, vamos passar a palavra agora para Jo Gondar. Ela é graduada em Psicologia, é mestre e doutora em Psicologia Clínica pela PUC do Rio, fez parte do seu doutorado na Université Paris 7 e pós-doutorado em Psicologia na Universidade de Deusto, na Espanha. É psicanalista, professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e vice-presidente do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi e membro do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro. Alguns de seus livros publicados, são muitos artigos, eu escolhi alguns livros, né? Com Kupperman, Gondar e Dalmolin, Ferenczi, Inquietações Clínico-Políticas, um outro livro em autoria com Reis, Ferenczi, Clínica e Subjetivação Política, e o último aqui que eu destaco, Os Tempos de Freud. Eu não sei se eu fiz aí só para chamar a atenção, acho que alguns tinham destaque lá no seu currículo, do currículo Lattes, né? Mas foi por minha conta aí os destaques. Eu passo a palavra para você. Seja bem-vinda. Obrigada. Bem, eu queria agradecer, primeiro, o convite da Maria Nilce, da Daniela Prieto, para estar aqui com vocês hoje. Eu estive na Sociedade Brasília no ano passado, eu tenho lembranças muito boas, porque foi um grupo que eu participei, assim, um grupo muito interessado, uma turma muito pensante, com um interesse muito grande sobre as questões contemporâneas. E eu acho que é muito bom partilhar esse espaço com a Denise, que é uma parceira do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi, e a ela eu queria agradecer pelos elogios, né? Pela sororidade e pela parceria. Nós combinamos, já que é uma mesa assim, que só tem mulheres, que a gente faria uma fala ligada a isso. Ela falou sobre o materno, falou muito bem, e eu vou trazer questões relativas aos estudos de gênero, quer dizer, eu vou discutir as questões de gênero. E o Ferenczi vai entrar aí, né? E, para começar a discutir as questões de gênero, eu vou trazer um outro personagem, que não é o Ferenczi, que se chama Paul Preciado. Eu não sei se vocês tiveram acesso, mas eu acredito que sim. No final de 2019, o Paul Preciado, que é um filósofo espanhol, ele foi convidado para fazer uma intervenção numa jornada de psicanálise na França. E essa intervenção assim, se tornou uma intervenção histórica. Ele se apresentou como um corpo não binário, ele provocou os analistas e, no final, ele disse: olha, vocês vão poder manter o lugar que vocês inventaram se vocês forem capazes de entrar em diálogo e em relação com o presente. Como provocação que ele fez, e eu acho que essa provocação deve ser levada a sério. Agora, o que quer dizer estar em diálogo e em relação com o presente? O Preciado,
O que ele quis dizer é que nós deveríamos deixar de lado o que ele chama de epistemologia da diferença sexual, quer dizer, é a possibilidade de conceber as diferenças a partir da distinção entre masculino e feminino, como se essa distinção entre masculino e feminino fosse a matriz de todas as diferenças. E isso é alguma coisa que os estudos de gênero têm denunciado. Quer dizer, isso que a gente chama de masculino e feminino não expressa uma diferença natural, não expressa uma diferença universal entre os sexos, mas, na verdade, está falando de dois gêneros que são impostos para nós por determinadas normas. Será que isso quer dizer, então, que a gente tem que repensar o modo como nós pensamos, como nós encaramos as sexualidades? Eu acho que a gente não pode fugir dessa pergunta, mas a gente também pode levar em conta que isso é uma via de mão dupla, porque nós também temos coisas a dizer a esse respeito. Quer dizer, a psicanálise também tem contribuições a fazer nessa discussão sobre o gênero. Então, o que eu queria pensar hoje é o modo como Ferenczi pode ajudar a pensar tanto a crítica que é feita pelos estudos de gênero, a psicanálise, quanto as contribuições que nós, na psicanálise, podemos fazer para essa discussão, aos estudos de gênero. Essas discussões sobre gênero, a gente sabe que são discussões contemporâneas, a gente não pode exigir que o Ferenczi, que viveu de 1873 a 1933, que ele tenha posições muito explícitas sobre questões que são muito atuais, que são questões nossas, por exemplo, sobre os transgêneros. É verdade isso, porque nenhum pensador pode estar acima das circunstâncias históricas às quais ele pertenceu. Mas os pensadores que, como o Ferenczi, permanecem atuais, são aqueles que, mesmo dentro de um determinado contexto, eles conseguem ir além desse contexto. Eles têm intuições e têm ideias que extrapolam esse contexto. Então, se a gente continua a ler e a redescobrir o Ferenczi, é porque o pensamento dele, de alguma forma, atravessou as fronteiras do tempo. Pôde chegar até nós e pôde instigar em nós ideias novas, pôde iluminar problemas que não poderiam ser nem enxergados na época em que ele viveu. Então, para pensar as questões de gênero, eu vou propor um certo modo de ler o Ferenczi, em vez de me ater ao que ele escreveu explicitamente sobre o masculino e feminino, porque ele tem, inclusive, um texto com esse título, Masculino e Feminino, texto 29, que quando ele escreve sobre masculino e feminino, ele se mostra um homem da época dele, com todos os preconceitos dessa época, né, com todos os preconceitos que são correspondentes a isso. Mas, em vez de pegar esses textos mais explícitos, eu queria realçar aquilo que ele falou de uma maneira não tão direta e queria realçar os pontos em que ele aparece para nós como um analista atual. Ele tem intuições, tem ideias, tem métodos que podem nos ajudar a pensar as questões contemporâneas, principalmente no modo que ele tem de pensar a diferença. Para chegar a isso, eu queria falar um pouco do contexto de Ferenczi e marcar o quanto esse contexto é diferente do contexto de Freud. Isso é importante para a gente poder entender a crítica que o Ferenczi fez a todas as formas de opressão, tanto na sociedade, quanto na prática científica e mesmo na clínica psicanalítica. Qual é essa diferença de contexto? O Freud em Viena e o Ferenczi em Budapeste, eles conviveram até a Primeira Guerra Mundial no Império Austro-Húngaro. Eles faziam parte, pertenciam ao mesmo império, né? O problema é que o Império Austro-Húngaro, na prática, ele era bem mais austro do que húngaro. Então, a Hungria, ela era obrigada a assimilar o idioma, a cultura alemã, era obrigada a se subordinar ao poder da monarquia dos Habsburgo. Isso fazia muita questão para Freud, que estava em Viena, mas era uma questão muito importante para o Ferenczi, que vivia em Budapeste, porque ele, juntamente com a família, com a maior parte dos intelectuais húngaros, ele lutou pela libertação da Hungria desse domínio austríaco. E essas relações de poder, elas
é interessante que elas vão criar assim traços assim muito singulares quando a psicanálise entra na Hungria. Quem conta isso é a Ana Verônica Maltmer, que é uma psicanalista húngara que viveu no Brasil, e ela conta que até a Primeira Guerra Mundial os húngaros eram obrigados a falar alemão na rua, no comércio, nas universidades, nos contratos. Mas quando eles estavam na intimidade, quer dizer, quando eles amavam, quando eles xingavam, quando eles se emocionavam, eles usavam o magiar, que é como se chama o idioma húngaro. Então, falar o magiar na intimidade era uma forma de resistência política ao poder austríaco. E o que é curioso é que, quando a psicanálise entra na Hungria, as sessões de análise elas não vão se fazer em alemão, elas vão se fazer em magiar. Interessante porque era a língua da intimidade e, ao mesmo tempo, da resistência política. E eu acho que isso deve ter contribuído para que a resistência política e os afetos eles sejam, na Hungria, uma parte muito importante da psicanálise. Também são duas dimensões muito presentes no Ferenc, afeto e político. Então, os contextos do Freud e do Ferenc são diferentes, mesmo que eles sejam contemporâneos. E o desejo de cada um com relação à psicanálise também vai ser diferente. O Freud, a gente sabe, era um pesquisador genial, estava querendo criar um campo de saber novo, queria buscar o reconhecimento científico para isso, enquanto que o Ferenczi era um ativista político, por tradição familiar, e, por índole, era um terapeuta muito sensível aos jogos de poder e ao sofrimento das pessoas. A Elisabeth Koudinechko e o Michel Plon, eles têm um dicionário de psicanálise, e o Ferenczi ali ele é apresentado como o clínico mais talentoso da história do freudismo. É um clínico talentoso que sempre teve afinidade com o lado mais frágil da corda, em qualquer relação que esse lado mais frágil aparecesse. Nas relações políticas e sociais, nas relações entre crianças e adultos, entre mulheres e homens, entre homossexuais e heterossexuais, enfim. O Ferenczi sempre se afinou com as minorias. E hoje a gente sabe, principalmente a partir das pensadoras do feminismo negro, que as formas de opressão elas não podem ser pensadas em separado, porque elas obedecem a uma mesma lógica e elas participam de todo um sistema de opressões que organiza a sociedade como um todo. A gente chama isso de interseccionalidade. Isso não era alguma coisa que... Essa noção não existia na época do Ferenczi, mas, de alguma forma, ele tinha essa sensibilidade, porque as lutas dele eram sempre em defesa dos minoritários em diversas áreas, Então, o interesse dele pelas minorias, isso é importante dizer, nunca foi de transformar essas minorias em maiorias, quer dizer, nunca foi de tornar o lado mais frágil, mais poderoso ou mais bem adaptado, porque fazer isso é só inverter os polos de uma relação de poder sem confrontar a lógica que determina essa desigualdade dos lugares. Isso é, por exemplo, querer tornar as mulheres empoderadas, porque isso é simplesmente uma inversão dos polos de uma relação de poder. Bom, a afinidade do Ferenczi com as minorias também fez com que ele propusesse uma outra forma de entender o sofrimento psíquico e um outro tipo de tratamento para esse sofrimento. Então, em vez dele eleger a neurose como um modelo subjetivo para esses pacientes difíceis que ele tratava, ele tomou esses pacientes difíceis como ponto de partida. Então, ele estendeu o trauma e a vulnerabilidade para todos. Isso faz diferença, porque uma coisa é a gente partir de um funcionamento que é majoritário, da neurose, por exemplo, e pensar esses funcionamentos minoritários, que são os psicóticos, os difíceis, os borderline, pensar esses minoritários pelo déficit que eles têm em relação ao funcionamento neurótico. Então, nesse caso, a gente vai dizer, olha, eles não são capazes de simbolizar, eles não são capazes de representar, eles não são capazes de fantasiar.
eles vão ser descritos pelo negativo, e o tratamento psicanalítico vai pretender conduzir esses sujeitos a isso. Outra coisa bem diferente, que eu acho que foi o que Ferenczi fez, é se basear nos minoritários, tomar esses minoritários como fundamento e enxergar qualquer psiquismo como minoritário. Então, a questão não é fazer com que eles sejam capazes de simbolizar ou de representar, é pensar que aquilo que uma análise pode fazer é tornar a vida mais vivível para qualquer sujeito, de qualquer forma possível. Bom, a clínica que o Ferenczi praticou, ela foi minoritária desde o início, mesmo antes dele se tornar psicanalista, né? Ele era conhecido como um enfant terrible da psicanálise, mas ele já era um enfant terrible na medicina. Quem conta isso é o Pierre Sabourin. Ele diz que o Ferenczi ele já era um psiquiatra militante e subversivo. Ele estava sempre disposto a escutar as prostitutas, os loucos, os desviantes de toda a ordem. E ele atacava os preconceitos dos colegas médicos. Então, eu vou trazer duas situações que assim, dão um exemplo dessa atitude. Uma delas é o caso Rosa K., que é um caso que o Ferenczi descreve, está nos escritos de Budapeste, que são os escritos assim até 1907, antes do encontro do Ferenczi com Freud, antes dele se tornar psicanalista. Ele trabalhava ainda como neurologista e ele fala nesse texto do tratamento da Rosa, que era um transexual que preferia ser chamado de Robert. Então, a psiquiatria na época dizia que o Robert era só mais um exemplo de degenerescência física e psíquica. E o Ferenczi discorda. Ele pede que o Robert escreva a própria autobiografia, leva em conta essa descrição quando ele vai tratar do caso clínico, quando ele escreve o caso clínico, e se interessa pelo que o paciente fala sobre si e o modo como ele se sente. Então, ele enxerga o Robert como pessoa e ele procura entender o paciente a partir da perspectiva dele. E também vai dar importância à situação social desses sujeitos que são assim desencaixados sexualmente, né? Sujeitos que não tinham naquela época lugar de moradia, não tinham lugar social, nem um espaço psíquico de reconhecimento. Bom, 3 anos depois, em 1905, o caso de Rosa K. de 1902, então, em 1905, o Ferenczi vai participar do 3º Congresso de Psiquiatria Húngara e vai propor a criação de um Comitê Internacional de Defesa dos Homossexuais. Isso em 1905 não é pouca coisa, né? Ele vai se tornar representante desse comitê na Hungria. E ainda em 1905, nesses escritos de Budapeste, ele vai escrever um outro texto chamado Estados Sexuais Intermediários. Ele vai mostrar nesse texto uma perspectiva sobre a homossexualidade mais complexa, mais matizada, do que a ideia que era comum de que todos os homossexuais são iguais, que haveria uma certa indiferenciação. E ele também foi capaz de dizer, contra o pensamento vigente, que a homossexualidade não era prejudicial à sociedade, muito pelo contrário, que ela era importante para a evolução humana. E, alguns anos depois, o Ferenczi, já como psicanalista, ele preferiu usar o termo homoerotismo ao invés de homossexualidade. Ele cunhou esse termo, né? Porque ele achava que homossexualidade poderia dar margem a mal-entendidos. A gente podia achar que era só uma questão de sexo biológico, quando, afinal de contas, estava em jogo toda uma forma de erotização. Então, além de enxergar mais matizes no campo da sexualidade, Ferenczi também deu para as mulheres um lugar especial. Eu falo aqui do lugar que ele deu às mulheres, não ao feminino, porque quando ele fala do feminino, ele é um homem da época dele, né? O Ferenczi, ele acreditava que masculino e feminino, nesse sentido é que ele é um homem do seu tempo, eles tinham características definidas previamente. Ele não se dava muito conta do quanto essas características elas são moldadas socialmente. Mas ele se situa
à frente da sua época quando ele fala da situação social, da condição social das mulheres. Então, o primeiro artigo que o Ferenczi escreve, quando entra no movimento psicanalítico, em 1908, se chama Do Alcance da Ejaculação Precoce. E ele, nesse texto, ele vai tratar a ejaculação precoce não como um problema simplesmente dos homens, ele vai tratar do sofrimento das mulheres. E ele vai mostrar o quanto essa desconsideração em relação a esse sofrimento derivava de um sistema patriarcal que se reproduzia também no meio médico. Então, ele diz, só o egoísmo masculino, sobrevivência do velho regime patriarcal, pôde desviar a atenção dos homens, logo dos médicos, desse problema. Então, ele fala que se os homens rompessem o seu modo de pensar egocêntrico, eles iam poder se dar conta desse sofrimento que passava tão desapercebido. Então, nesse primeiro texto, Ferenczi está antecipando todo o programa clínico-político que ele vai apresentar durante toda a obra, né? Ele, durante toda a vida dele, durante toda a obra, ele denunciou o quanto as mulheres, as crianças, os pacientes difíceis, eles eram constrangidos pela sociedade, pela família e mesmo pela clínica psicanalítica, que tentava adaptar todos a determinadas normas. Então, a gente pode dizer, num plano mais amplo, que o Ferenczi, ele possuía, eu acho que foi isso que a Denise tratou, e tratou muito bem, uma afinidade maior com a ordem materna do que com a ordem paterna. Foi isso que ele propôs em Thalassa, né, uma mitologia muito diferente da que Freud apresentou em Totem e Tabu. A Denise tratou disso. Eu queria só frisar esse fato de que, em vez de uma narrativa sobre a fundação da lei que seria capaz de organizar as sociedades humanas, que é o Totem e Tabu, que é um mito sobre a função paterna, o Ferenczi cria uma narrativa que privilegia a ordem materna. Então, a questão não é o parricídio ou a castração, mas é o surgimento da vida no mar. Então, a vida teria proliferado através de uma série de catástrofes que a obrigaram a inventar novas formas, a se tornar sempre mais rica e mais complexa. Então, o que eu acho muito interessante aí é que o Ferenczi propõe uma narrativa onde a mãe deixa de estar ligada, deixa de estar associada à indiscriminação e ao caos, como ela costuma estar na psicanálise mais tradicional, enquanto que o pai seria aquela potência separadora que institui a ordem simbólica, né? A gente vê isso no Freud, por exemplo. No Freud, a gente vê que o pai é um organizador necessário que instaura a cultura e a lei, e sem isso a gente ficaria relegado a um mundo perigoso, né? A um mundo fusional. No Lacan, isso é muito forte, né? A um mundo quase psicotizante da mãe. Então, na tradição psicanalítica, nessa tradição freud-lacaniana, o registro materno ele tem que ser limitado pela entrada do pai, que é o representante de uma ordem fálica que deve deter o privilégio em cultura. Então, para o Ferenczi, a coisa é muito diferente, porque a sociedade é uma das possibilidades de desenvolvimento da vida. A sociedade, a cultura e a natureza, a sociedade e a vida não são distintos, não há uma dicotomia entre as duas. Então, a gente chega aqui a um ponto muito importante, que é o valor que o Ferenczi dá às misturas e aos binarismos, em especial há uma possibilidade de mistura entre cultura e natureza. Então, o pai ele se torna uma figura fundamental quando a gente pensa que a cultura tem que dominar a natureza, quando o simbólico deve prevalecer sobre o orgânico, quando a mente deve prevalecer sobre o corpo. Mas o Ferenczi não estabelece, ele não trabalha com essas divisões. As noções dele são sempre da ordem de uma transposição de fronteiras. Por exemplo, bioanálise, utraquismo, anfimixia, sentir com, símbolo orgânico, materializações histéricas. E nesse sentido,
o Ferenczi estaria muito próximo dos debates atuais sobre transdisciplinaridade, sobre gênero e até mesmo sobre alterações climáticas. Bom, a maior parte das discussões contemporâneas ela se faz sempre numa crítica aos binarismos em diversos campos, né? No campo dos saberes, no campo da sexualidade, no campo da natureza. E nos estudos de gênero se defende a ideia de que a sexualidade é múltipla. Ela não cabe apenas em duas possibilidades de gênero que são definidas previamente, como o masculino e o feminino, mesmo que se admita a bissexualidade. Na verdade, a bissexualidade ela não rompe com o binarismo, porque ela ainda mantém uma lógica dualista. O que rompe com o binarismo é a ideia de multiplicidade. Então, a noção de sexualidade perversa polimorfa, por exemplo, que Freud apresenta nos 3 ensaios, poderia se aproximar disso. Mas o problema é que, mesmo quando se admite uma sexualidade perversa polimorfa, a tradição psicanalítica mantém uma lógica dualista. E é nesse ponto que o Ferenczi permite que a gente avance. Desde os primeiros textos dele, ele mostra uma maneira de pensar que assim, se caracteriza pela multiplicidade. Na filosofia, os pensadores da multiplicidade, eles são geralmente chamados de pensadores monistas. O que quer dizer isso? O monismo é uma forma de pensamento que considera a realidade sendo regida por um único princípio fundamental. O monismo se opõe ao dualismo, porque o dualismo considera a realidade sendo regida por 2 princípios que se opõem um ao outro. O dualista mais famoso foi o Descartes, que defendia a existência de 2 substâncias, mente, corpo, res cogitans, res scientia. Enquanto que o monista mais famoso foi o Spinoza, que viveu nessa mesma época e defendia a existência de uma substância só, se expressando por uma multiplicidade de modos. Então, é uma substância, mas os modos são múltiplos. Então, a gente já vê aqui que o monismo não se opõe ao pluralismo, porque um mesmo princípio pode se expressar de muitos modos. O monismo pode ser pluralista. Ele pode trabalhar com a multiplicidade. O que ele recusa é o dualismo, é qualquer divisão do mundo em 2 partes. Natureza e cultura, masculino e feminino, vida e morte. Bom, essa discussão sobre a multiplicidade e o dualismo, ela também tem um aspecto político. Porque todas as vezes em que a gente divide o mundo em 2 partes, essa divisão nunca é feita de uma maneira neutra. Quem chama atenção para isso é o Derrida. Ele diz que todas as vezes em que a gente estipula pares de oposição, assim, natureza, cultura, masculino e feminino, corpo, psiquismo, essa oposição nunca vai ser paritária, porque tem sempre um polo que vai ser considerado principal, o bom, o que serve de parâmetro, enquanto que o outro vai ser definido em relação a ele. Isso quer dizer que todo dualismo traz sempre embutido nele uma hierarquia, só que essa hierarquia aparece maquiada. Mas, no final das contas, a gente acaba elegendo sempre cidadãos de segunda classe. Então, enquanto monista e pluralista, o Ferenczi não foi um pensador das estruturas definidas, não foi um pensador das posições subjetivas definidas. Ele sempre defendeu as passagens, a transposição de fronteiras entre corpo e psique, entre natureza e cultura, entre psicanálise e biologia. Então, ele abraçou as misturas e o trânsito entre espaços diferentes, para além de qualquer fronteira divisória. Então, a lógica de pensamento do Ferenczi permite que a gente conceba a diferença sem reduzir a diferença a um campo de oposições. O que quer dizer isso? Em vez de alteridades relativas, em vez da diferença de uma coisa em relação a outra coisa, como é a diferença sexual, que é base dessa epistemologia psicanalítica que o Paul Preciado está criticando, a gente pode pensar
num formigar de diferenças, numa multiplicidade de diferenças. Em termos de método, isso fica próximo da proposta da Judith Butler, do Paul Preciado e das teorias queer. Então, a gente não pode exigir que o Ferenczi seja capaz de pensar por cima da sua sombra, né? Ele não poderia passar incólume pelo contexto histórico ao qual ele pertenceu, mas ainda assim a gente pode encontrar no pensamento dele ideias que podem chegar até nós com uma atualidade surpreendente. Lições, ideias e métodos que permitem criticar o binarismo dos sexos, que é a pedra de toque da epistemologia da diferença sexual. Então, ainda que o Ferenczi tenha escrito um artigo valorizando essa diferença, que é o masculino e feminino, ele pode, em muitos aspectos, ser considerado um aliado das convocações do Paul Preciado, como fala a Flora Tucci num podcast do grupo de pesquisas Ferenczi. Então, essa aliança entre Preciado e Ferenczi, né, aparece nesses modos inusitados que o Ferenczi tinha de apreender questões que não eram vistas nem compreendidas no início do século XX. Então, ele tinha uma acuidade muito rara para perceber os jogos de poder na macropolítica, na micropolítica. Ele tinha uma capacidade de transpor o horizonte da psicanálise do seu tempo. Ele denunciava esses jogos na clínica, nas instituições psicanalíticas, e ele se implicava nesses jogos, né? Ele reconhecia as vertentes autoritárias que ele tinha e a possibilidade também dele produzir submissão nos pacientes. Então, em vez de um sujeito suposto saber, o Ferenczi pensou no psicanalista como um sujeito de saber situado, como ele coloca. Saber situado não é uma expressão do Ferenczi, é uma expressão feminista, na verdade. Mas a gente pode ver o modo como ele realiza isso em contraindicações da técnica ativa e nas anotações que ele faz no Diário Clínico sobre Análise Mútua. Mas talvez o maior exemplo da atualidade do Ferenczi seja a proposta metodológica, de fato, que ele faz, um método ultraquista, que valoriza a hibridez e a multiplicidade, que desfaz os binarismos e as fronteiras definidas. Então, é nesse sentido que a gente pode colocar um psicanalista de primeira geração como alguém capaz de encarar as convocações de um filósofo não binário contemporâneo. O Paul Preciado, ele escreve: não existe diferença sexual. O que existe é uma multidão de diferenças, uma transversalidade das relações de poder, uma diversidade de potências da vida. Eu não acho que isso esteja tão distante do Ferenczi. Então, não é quando o Ferenczi fala do masculino e do feminino que ele nos ajuda a pensar os problemas de gênero. É quando ele propõe um método de pensamento que valoriza a multiplicidade, seja ela qual for. A partir desse método, a gente pode realçar essa dimensão perversa, polimorfa, dimensão polimorfa que nos constitui, sem ver nisso só uma deriva de um centro, né? ou parte de um desenvolvimento linear. A gente pode tomar como inspiração esse método acentrado, fragmentário e pluralista para encarar outras formas de sexualidade sem ver essas formas como desvios de uma sexualidade original. E aí a gente poderia reconhecer, sem condenar a patologia, multiplicidades femininas, multiplicidades masculinas e também multiplicidades que não são nem masculinas nem femininas, que não são gêneros inteligíveis pelas normas que nós estudamos. Agora, para finalizar, a gente pode dizer que, numa outra perspectiva, a psicanálise do Ferenczi também tem uma contribuição para os estudos de gênero, é que, seja binária ou seja múltipla, sexualidade é sempre contemplação. Então, os corpos que vão ser desenhados na obra do Ferenczi, no modo de constituição desses corpos, nos jogos de poder, nos modos de ter prazer, nos modos de sofrer, nunca são corpos apaziguados. Eles não formam identidades definidas, nem diversidades plácidas. O universo da sexualidade, ele não é fácil nem harmônico para ninguém, mesmo com toda a multiplicidade que ele possa ter.
E isso não acontece, essa desarmonia não acontece só simplesmente porque a relação sexual é impossível ou porque a castração ameaça todo mundo. Isso seria ainda a gente se manter nessa epistemologia da diferença sexual. Eu acho que 2 aspectos são importantes na produção dessa desarmonia se a gente segue a linha do Ferenczi. Primeiro é a imbricação dos jogos de poder nas relações sexuais. O Ferenczi sempre esteve atento a isso, mesmo nos textos sexistas como masculino e feminino. E a outra é a complexidade que é sempre desviante da vida. A sexualidade é uma potência da vida e é produto das catástrofes a partir das quais a vida pode ganhar sempre variedade e diferenciação. Então, por esse motivo, um mundo múltiplo nunca vai ser no Ferenczi um mundo plácido ou indiferenciado. Pelo contrário, é um mundo com um grande fervilhar de diferenças. Mais diferenças, com mais tons e microtons, do que a diferença que provém do fato da gente cortar o mundo em 2 partes, masculino e feminino. Então, para o Ferenczi, a multiplicidade não destrói a dimensão trágica que está presente nos modos de sexuação, nem o fato de que eles são sempre um território de impasse e uma questão em aberto. E, para finalizar, eu queria convidar vocês a ingressar, quem tiver interesse, no Grupo Brasileiro de Pesquisas Sandor Ferenczi. Obrigada. Obrigada, Jo, pela apresentação. Nós temos alguns comentários no chat, eu vou ler, não sei se as autoras querem complementar. A Yasmin comenta: considero que as categorizações de gênero e quaisquer outros de fato mais se baseiam nas parcialidades do que como auxiliar na compreensão da realidade, como em geral se pressupõe. Gostei da referência. E a Paola comenta aqui: obrigada, Denise e Jo, pelos trabalhos absolutamente enriquecedores e complementares na posição crítica que faz pensar a nossa ética. Uma união potente, sim, feminina. Os demais comentários foram sobre as apresentações, né, por delas serem maravilhosas e muito elogios aqui. Não sei se vocês querem começar comentando, Jo, Denise. Não sei se a Paula e a Yasmin querem falar. Eu vou comentar, só vou dar parabéns pessoalmente, porque eu me sinto orgulhosa de ouvir vocês podendo falar essas coisas aqui para a gente hoje. E da gente ter esse espaço onde a gente pode pensar sobre essas ideias que são tão fundamentais para a gente pensar no nosso posicionamento e repensar as nossas posturas também, não só psicanalíticas, como as certezas sobre os saberes, né? Porque eu acho que o Ferenczi, pelo pouco que eu conheço, acompanho algumas aulas da Denise, enfim, né? A gente tem as leituras da gente, mas que era uma pessoa que estava aberta para uma escuta e para entender e conhecer o que aquela outra pessoa estava trazendo para ele, sem muitos protocolos para isso. E eu acho isso fundamental para o período e para a atualidade da gente, né? Então, eu não queria deixar de perder a oportunidade de agradecer muitíssimo essas ideias. A gente pode conversar mais depois também. Eu queria fazer uma questão, é possível? Claro, por favor, Antônio. Bom, primeiro, agradecer os 2 textos, né? Incríveis, 2 textos que põem questões que são fundamentais, né, para a psicanálise atualmente. Fiquei muito impressionado com a riqueza dos detalhes que cada texto trouxe. E eu queria fazer uma pergunta para a Jo, não é? Jo, fiquei pensando, né, principalmente aí no final da sua fala, quando você traz que Ferenczi é uma possibilidade na psicanálise da gente dialogar com esse tempo, não é? A gente sabe a repercussão
que a fala do Paulo Preciado teve, principalmente nas tradições mais freudo-lacanianas, né? E se a gente não pode entender, né, que ali tem uma resistência enorme a uma psicanálise que entenda seu próprio tempo e que faça referência somente à sua própria tradição e especificamente a uma determinada tradição, né? Levando em conta que a psicanálise é um saber múltiplo, né? Há uma matriz freudiana fundamental, mas depois a gente tem desdobramentos que vão em direções muito diversas, né? Muito múltiplas, né? E aí eu fiquei pensando se esse tempo e a experiência da pandemia não coloca nós analistas na consideração de pensarmos se a gente está à altura do nosso tempo, né? Como Ferenczi esteve do tempo dele até um pouco mais, né? Queria que você pudesse comentar. Muito obrigado. Né? Obrigada. Querem comentar já, Jô, ou querem ouvir a Almira também? Como preferem? Eu acho que talvez pudesse ouvir mais, então. Almira, por favor. Depois eu respondo. Boa noite. Eu quero parabenizar a Jo e a Denise, assim, maravilhosos os trabalhos que vocês trouxeram, né? E eu queria que vocês pensassem um pouco sobre esses dois paradigmas, né? O paradigma do binário e do não binário. Algumas pessoas estão colocando esse paradigma da não binariedade como novo que vai excluir, né? Que vai abafar esse outro. E a gente sabe que, culturalmente, como as pessoas e as subjetividades são constituídas nesse paradigma binário. Então, como vocês veem essa coexistência, vamos falar assim, né? Obrigada. Denise e Jô, tem o Euclides também, não sei se vocês querem ouvi-lo já, e aí a gente já fica com 3 questões, pode ser? Pode ser. Euclides, por favor. Boa noite a todos. Eu sou psicólogo aqui em Londrina, no Paraná, e eu queria parabenizar a Denise e Jô, a organização do evento, pelas preciosas contribuições e informações que a gente pode ver nesse ambiente, né? Você está falando um pouquinho baixo. Está baixo? Se você pudesse aproximar do fone. Melhorou agora? Melhorou. Melhorou? Eu tenho uma questão que é pessoal e me acompanha ao longo do tempo. Dentro do que eu ouvi de vocês, né, uma das questões é a gente incluir, atender os pacientes, incluir a cada sofrimento ou cada história de vida da individualidade de cada um e da gente mesmo, né? Como analista, não estamos fora disso, né? Mas a minha questão são 2 tópicos. Um deles é sobre a deriva cultural, onde há um público, uma população, a gente vê uma deriva e uma identificação, e que dentro de um certo leque existe uma identificação de um grupo que vai estar lá se organizando, se for em termos, não é só em termos de sexualidade, mas se for em termos de sexualidade, para a gente falar disso, né, vai se organizar entre uma identificação binária, outros vão se identificar numa multiplicidade de formas, enfim. Então, eu penso nessa questão da deriva cultural e como um grupo deve orientar aquelas pessoas que estão sendo inseridas naquela comunidade.
como devemos educar nossas crianças, o que fazemos com a multiplicidade, se é tudo livre ou se chamamos ou convidamos para o nosso desejo aquela criança a se identificar com aquela temática daquele grupo. Isso é um ponto que me ocorre, eu não sei o que fazer com isso. A gente vê na sociedade mesmo um conflito doido sobre o que vamos permitir, o que não vamos permitir. Então, uma das coisas é sobre essa deriva cultural que acontece inevitavelmente entre os grupos e o que a gente pode fazer com os iniciados nesse grupo, né? Seria isso. Denise, Jô. Bom, posso começar? Posso começar do final, assim, a partir da última pergunta, e eu vou assim, juntar alguma forma. A questão está mais próxima da sua fala, né? Euclides, eu gosto muito quando um analista diz eu não sei o que fazer com isso. Eu acho que eu acho que é condição para a gente poder pensar e entender o outro e se abrir para aquilo que a gente ainda não sabe, né? Tem algumas pistas assim sobre, né? Mas a gente, na verdade, não tem certeza. A gente está andando num território movediço, um território muito novo. Existem pais que acham que não tem que fazer nenhuma pressão normativa sobre a questão de gênero dos filhos, porque eles vão ter que escolher, né? Então fica tudo muito aberto, o que me parece muito estranho, porque a ausência de referência não é alguma coisa boa quando se trata de construir um processo de subjetivação. Mesmo quando a gente vai, por exemplo, para a Judith Butler, que é uma autoridade nesse assunto, uma pesquisadora desse campo, a Judith Butler trabalha as normas de gênero e ela diz o seguinte: toda sociedade tem normas de gênero e precisa ter. Não existe sociedade sem normas de gênero. Não é possível a gente ter um mundo sem referências. Agora, a gente pode lutar para que essas normas sejam menos coercitivas, o que faz muita diferença, né? Quer dizer, a gente pode aceitar, enfim, tentar expandir um pouco, ampliar um pouco, dar mais espaço. E eu acho que talvez a gente possa fazer isso na clínica, dar um certo espaço de indeterminação, um espaço potencial, como a gente chama, né? Onde o sujeito possa, assim, caminhar, andar e escolhendo, né? Enfim, experimentando, escolhendo. Quer dizer, tem uma negociação que a gente tem que fazer. Se a gente pega uma certa perspectiva da psicanálise, a gente pode dizer, nós somos, a nossa sexualidade é polimorfa, né? No entanto, existem normas de gênero, elas são inevitáveis. Mas é diferente quando os psicanalistas acreditam que elas não fazem parte da natureza das coisas, né? Elas são constituídas, é importante que haja alguma norma constituída, e cada um de nós vai ter que encontrar o seu lugar fazendo uma negociação entre a sexualidade polimorfa e as normas de gênero. Cada um vai criar a sua negociação possível. Eu acho que a psicanálise pode nos ajudar nesse sentido, né? Dar o espaço para cada um fazer a sua própria negociação. Quando o Antônio pergunta assim, como é que a gente pode estar à altura do nosso tempo? Bom, a gente pode estar à altura do nosso tempo dizendo assim, eu não sei muito bem o que fazer com isso, né? Eu me lembro até tem um texto do Agamben, que é conhecido sobre o que é o contemporâneo, né? O que é contemporâneo nunca é o que está imerso no tempo, é o que está um pouco assim afastado, que olha de viés para esse tempo, né? Que tem
não tem muitas certezas, assim, não se coloca numa posição assim um pouco na deriva desse tempo que é o nosso. A gente não pode se furtar às questões que aparecem, que transformam a nossa forma, a nossa maneira de ser, de pensar, de viver. O feminismo transformou muito. A questão da transexualidade, ela está sendo muito importante para a gente repensar certas questões que a gente tem, né? Traz esse modo da gente romper esse dualismo de algum jeito. E talvez a gente tenha que ser um pouco mais modesto, né? Assim, eu gosto dessa posição, eu não sei muito bem o que fazer com isso. Eu acho que é partir daí. Né? E quando a Almira diz como é que ficam esses paradigmas, um vai abafar o outro, as subjetividades se constituem no paradigma binário? Não necessariamente, né? As que nós conhecemos, nós nos constituímos assim. Né? As que nós conhecemos se constituíram assim. Mas os meninos aí, adolescentes, estão mostrando outra coisa. Né? Enfim, e estão vivendo assim e está sendo possível essa vida. Será que a gente vai condenar e dizer está errado, não pode, tem que entrar nesse paradigma aqui? Né? Enfim, será que a gente não pode tornar essas normas menos coercitivas, né? A ponto de também poder aceitar um certo nível de indeterminação? A gente não cabe tanto naquelas normas que elegeram para nós, né? Eu não caibo tanto no feminino. Tem alguma coisa ali que extrapola, né? Eu acho que todos nós. Enfim, talvez a gente possa ficar um pouquinho mais confortável. Bom, seria isso. Eu queria trazer um... Está aberto meu microfone ou não? Não sei. Queria trazer uma questão aqui que eu acho importante do trabalho do Ferenczi, né? Que é um pouco dessa pesquisa que me fascina quando eu estudo Ferenczi. Você descobre uma multiplicidade de coisas, né? E de autores que já estavam lá. 1920, por exemplo, foi uma década muito aberta, né? A exploração. No próprio texto de Thalassa, o Ferenczi dialoga com Karl Abraham, que é um psicanalista que a gente discute pouco, né? Mas toda a questão que o Karl Abraham levanta é que realmente o erotismo e a erogeneidade, né, não tem nada a ver com não tem necessariamente a ver, não coincide com as fases genitais, né? E aí o Ferenczi fala da anfinixia, dessa possibilidade de combinações parciais que são múltiplas, né? Então, nem sempre quando você acha que você está tendo uma relação genital, você está tendo uma relação genital mesmo. Então, tem diferenças aí nesse uso do corpo, né? Que já se pensava naquela época, né? E que isso foi abafado, né? E eu acho que tem alguma coisa aí que é nova, mas que também não é. Quer dizer, a questão do que fazemos com o sexual, né? Até uma coisa que a gente trabalhou no Jornal de Psicanálise, né? Está muito presente, né? Não sei se é uma determinação de gênero, mas é uma determinação aí de... alguém perguntou sobre o que fazemos com agora, né? O quanto você pode também, por uma ansiedade, achar que tem que dar uma norma, então você pode atender a criança de 4 anos e fazer uma operação de transexualidade, porque ela se diz, né, uma coisa aos 4, 5 anos de idade, né? A gente também tem que tomar esse cuidado para não ter essa mesma resposta, de precisar fechar muito rapidamente, né, a questão da sexualidade, da definição de qualquer coisa que seja, né? As crianças que eu vejo, não os adolescentes mais antes, elas se preocupam muito, né, em se definir, ainda mais com essa coisa da pandemia, que eu fico muito preocupada com a falta do contato corporal mesmo, né?
elas se preocupam muito em se definir antes de experimentar. Então, antes de experimentar, elas já precisam estar definidas, né? E eu acho que isso é uma dificuldade de lidar realmente com a potência da sexualidade também, né? Que eu acho que é uma coisa que a psicanálise traz de importante e que a gente não pode esquecer. Mas a gente tem muita gente para trás, né? Que já essas autoras todas femininas, né? Tinham formas de viver a sexualidade, falavam sobre isso de uma forma muito diferente, né? O que a gente precisa pensar é o que acontece que fica insuportável. Mais uma vez, quando a gente pensa no ser sexualizado. O que isso quer dizer? Então, é uma outra via. Eu acho que o materno traz isso, né? Antes eu estava conversando com a Ju até essa questão realmente, ela tem muita razão quando ela fala que a experiência do Freud e do Ferenczi eram muito diferentes, mas eu acho que eles eram diferentes por outras vias, né? A família do Freud era uma família muito ortodoxa, né? Ele quebrou com isso, etc. E, tal, e a família do Ferenczi não, né? A mãe do Ferenczi era uma mãe que trabalhava, que teve que abrir mão, né? O pai faleceu, ela teve que trabalhar e o Ferenczi ressentia disso até, né? Então, assim, são questões que não vão... Elas podem assumir novas roupagens, mas eu acho que a gente tem um fundo aí que a psicanálise estuda, né, que é uma contribuição importante, né, que a gente não abandone também, né, como a experiência sexual, né, que o Ferenczi coloca numa matriz, né, entre o biológico e o psíquico, sem precisar de uma divisão, mas como você oscila nisso, né, como isso é importante. Como você tem variações disso, né? Acho que a vida digital fala muito dessa infância, né? Onde não tem um corpo, não tem uma coisa, né? Que fica sem continente, as pessoas aí, né? Explodindo para todos os lados sem ter nenhuma ideia do que seja isso, né? Tinha um comentário aqui da Cláudia. Ju, você acha que podemos pensar em um encontro com a alteridade? É só um comentário, não sei. Como assim? Não entendi bem. Comentar? Como assim? Em que termos? A gente está sempre encontrando a alteridade, mas Ela que plano que a alteridade está sendo pensada? Ela quer tomar a palavra? Cláudia, você pode explicar a pergunta? Bom, sobre a alteridade de uma forma geral, né? Quer dizer, isso é interessante. No Deleuze, ele escreveu um livro chamado Diferença e Repetição, né, onde ele pensa a questão da diferença. Ele fala de uma diferença relativa, que é sempre a diferença... ela não pode falar em áudio. Ele pensa na diferença de uma coisa em relação a outra coisa, né? Na verdade, toda vez que a gente tem uma diferença relativa, a gente tem uma identidade que é primordial, a partir da qual essas diferenças se constituem. Vocês querem ver? Quer dizer, vamos pegar, por exemplo, as fórmulas de sexuação do Lacan. Lacan coloca um lado homem, um lado mulher, um lado fálico e um lado para além do falo, gozo a mais, não todo, etc. O que ele vai dizer? Os homens constituem um gênero, as mulheres não constituem um gênero. Mas cada um vai se definir na sua relação, na verdade, não é tanto um com o outro, é na relação com o falo. Né? Quer dizer, o homem, o lado homem fica no registro fálico e o lado mulher fica para além do falo. Então, o falo é que funciona ali como um metro, a partir do qual essas posições vão se constituir. Então, na diferença relativa, a gente tem sempre a suposição de um metro, a partir do qual a diferença é pensada. No modo como Ferenczi, como o Winnicott, por exemplo, vão pensar a diferença, esse metro não existe. Eles são monistas pluralistas, tanto Ferenczi quanto Winnicott. Então, é um processo contínuo de diferenciação. Né? Quando o Winnicott pensa a continuidade do ser,
A continuidade do ser não é a continuidade do mesmo, é a continuidade da diferença, da diferenciação contínua. Né? Então, é uma multiplicidade de diferenças que vão se constituindo. É um modo de pensar a diferença que não é dualista. Quando a gente pensa a diferença de uma forma dualista, a gente vai sempre supor um método. Quando a gente pensa a diferença de uma forma múltipla, como Ferenczi e Winnicott pensam, não tem esse método, não tem esse método, só tem essa diferenciação permanente. Não sei se foi isso que você perguntou. Eu tentei fazer uma explicação geral. Eu, de novo, estou empolgado aqui. Foi me ocorrendo durante a fala também essa questão difícil, né, das individualidades abertas em um grupo, vamos dizer assim, individualidades abertas a esse contínuo que acho que a Jo fala. É um contínuo, né, como eu entendi, me parece, um contínuo dessa condição monista, da diversidade dentro dessa condição monista. E do dualismo como fica uma potencialidade muito marcada em relação à outra, né? Mas eu queria incluir assim, a ideia também de que há grupos que se identificam melhor e têm uma flexibilidade maior para lidar com esse projeto de aceitação e continuidade da diversidade, da diferença, né? E outros grupos que se identificam mais numa posição muito, talvez mais conservadora, que precisam ter mais declaradamente distintas uma coisa e outra, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo. E quando você estava falando disso, me veio uma questão que é fundamental à vida, né, que é aquele conceito da biologia, das células totipotentes, né, e da diferenciação e da desdiferenciação celular. Quando uma célula se lança pelas contingências de um lugar que ela está e vira pele, e outra, no outro lugar, vira célula nervosa, e outra vira fígado. E elas assumem uma identidade, não é? Para exercer as funções e compartilhadas, e, enfim, há uma diferenciação. E quando no grupo isso também aparece, né, nos grupos, quando as pessoas vão naquilo que eu estava falando, que nas derivas culturais vão estabelecendo formas de vida, e a cultura se estabelece naquela forma, tem gente que fica tranquilo e maneja bem essa continuidade, essa multiplicidade de seres. E outras pessoas, elas se firmam muito numa segurança de que precisam estar dentro daquela cultura, daquela forma bem definida. E eu perguntaria o seguinte, também nós temos que lidar com isso na vida, né? A criança, principalmente como uma célula da cultura totipotente, essa cultura emergente, ela diz assim, você pode ser o que você quiser, pode ser no sexo, inclusive agora você pode ser psicopata, não é difícil a gente abrir para isso também. Há partidos nos Estados Unidos que hoje também eles defendem, porque é legítimo defender a pedofilia lá. Você pode montar um partido e ser explícito que você é a favor de leis pedófilas, de pedofilia. Você não pode exercer. Eu vou precisar interromper você, senão você vai dar uma outra palestra. Então seria isso. A minha pergunta é, como talvez nós sejamos mais, o analista ele é mais condescendente dentro dessa visão de aceitação
dessas diversidades, mas a cultura não está sendo, né? A gente vê muito choque. O que a gente pode pensar nisso, ou qual nossa prática pode ajudar? Obrigada. Nepomuceno, Paulo, está com você? Exato. Eu gostaria de colocar para a Jo 2 pontos. Um é a respeito do tratamento medicamentoso das crianças diagnosticadas como trans, né? Hoje nós temos crianças que com 4, 5 anos estão fazendo esse tipo de tratamento, né? Então, isso do ponto de vista ético, do ponto de vista da própria subjetividade da criança, o que é que pode significar. A segunda coisa, levando em conta toda a importância que tem esse movimento trans, o que significa em termos de reconhecimento de direitos em todos os planos, se às vezes não há uma intolerância com aquilo que é o campo da fantasia e do desejo, né? Como se o corpo devesse forçosamente representar uma coisa que, a rigor, pode ser irrepresentável, né, em termos de corpo. Até porque o nosso corpo é muito limitado, se a gente pensar bem, mas ele dá conta muito bem daquilo que, no geral, se espera do corpo, e se a gente leva em conta também a mente e a nossa subjetividade. E, assim, essa fúria, às vezes, em relação à questão das intervenções cirúrgicas, farmacológicas, não tem um quê de um não saber lidar e usufruir de algo que é de outra ordem e não necessariamente a coisa concreta de um corpo. E chama atenção que, nessa linha, tanto o Preciado, que era uma mulher, ele fez uma transposição, talvez parcial, a Batra diz que acaba de fazer. Se assim, eles não prestam também uma homenagem a um corpo que forçosamente vai ter um perfil, vai se encaixar num certo parâmetro? Bom, não são questões fáceis, né? São questões para as quais a gente não tem muita resposta. Eu acho que, de qualquer forma, uma criança ainda não tem condição de saber o que ela é. Ela ainda está se constituindo, ela está em formação. Eu também acho que ela nem tem condição de saber se ela é feminina, masculina, ou trans, ou qualquer coisa. Uhum. Eu acho que, em geral, eu tenho uma oficina clínica onde alguns analistas trabalham com pacientes trans, né? E os sujeitos trans, eles são sujeitos, na verdade. Eles têm questões muito amplas. Eles não têm uma questão... Não existe uma clínica trans, né? Existe uma clínica de pessoas que têm questões, que encontraram uma forma ali qualquer de fazer um amarrado qualquer, né, das suas questões. As intervenções cirúrgicas, bom, tem pessoas que fizeram e se arrependeram, tem pessoas que fizeram, ficaram muito satisfeitas, tem pessoas que fizeram e continuam querendo fazer outras. Você entende? É muito difícil a gente ter uma resposta para todas essas situações. De qualquer forma, eu acho que, eticamente, todas as vezes em que eu vi assim, crianças com alguma questão se dizendo trans, sempre tinha, na verdade, alguma questão dirigida aos pais, tinham outras questões envolvidas. Então, eu acho que partir para a medicalização e partir para dizer, bom, enfim, meu filho é trans e é isso, eu acho um pouco cedo. Eu acho que tem outras coisas que a gente poderia ver. De qualquer forma, eu acho que seria importante se dar terapeuticamente, analiticamente, um espaço de indeterminação. Todas as vezes que uma pessoa traz uma questão que ela considera trans, eu acho que é importante fornecer esse espaço de indeterminação na clínica, né? Um espaço de indeterminação é não tentar demover, é não tentar dizer que é isso ou aquilo, é não perguntar, afinal de contas, você é homem ou mulher, é não botar ninguém na parede. Permitir que essa negociação
possa ir sendo feita. Pela experiência que eu tenho pouca experiência, viu? Mas pelos casos assim, que eu vi de colegas, que eu, inclusive, dei supervisão, porque eles traziam essas questões para mim, em geral, havia uma determinação muito estrita para esse sujeito. E por isso que a indeterminação ela seria importante. Agora, eu estou falando de alguma coisa que, de fato, eu não posso dar uma resposta, eu não tenho experiência suficiente para isso. Mas eu não aconselharia pais de uma criança que se diz trans a medicalizar ou aceitar isso como uma verdade absoluta. Se a gente faz num espaço lúdico, por que não? Mas será que precisa levar como uma verdade? Vamos deixar um espaço aí para se brincar um pouco, né? Até que as coisas possam se definir. É como eu vejo. Mas eu acho que aí você tem uma coisa muito parecida com o que o Euclides estava falando. Assim. De qualquer forma, você tem um tempo, que a gente está vivendo as coisas diferentes, onde elas não têm tempo de amadurecimento. Elas precisam ser definidas muito rápido. Então, você precisa se filiar, você precisa se juntar, você precisa se definir. Né? Eu acho que isso é um fator que a gente está vendo, que a gente não sabe lidar ainda também. A Denise tem uma coisa que nunca vai ter tempo, que é o nosso desejo e a nossa fantasia. E indo além, dentro do que eu coloquei antes, mesmo no caso de adultos, como no caso, o exemplo clássico do Preciado e da Bater, eles eram adultos, pessoas, enfim, relativamente conhecidas e famosas. Quando eles partem para a intervenção, eles estão desdizendo, de alguma forma, aquilo que eles defendem. Eles criam novas categorias e dentro de um espaço estreito, porque as intervenções no corpo elas são limitadas, até para a nossa própria sobrevivência física. É impossível se mexer no corpo além de um certo ponto. E assim eles pregam, eles defendem uma coisa e, na praxe, acabam fazendo outra. Eu estou exagerando, né? Mas, num certo plano, no que diz respeito até a um testemunho pessoal deles. Mas eu acho que você tem que ter razão uma coisa, só que eu acho que o tempo do desejo da fantasia é o que não está sendo suportado. É justamente dar tempo ao desejo e à fantasia. Quando você tem que resolver muito rápido. Né? Mas eu estou colocando um ponto específico. Assim, dada a pluralidade, o infinito do nosso desejo e do nosso corpo, nunca vai haver uma representação, como dizia Aristóteles, o mundo, a minha ideia sobre o mundo tem que ser exatamente o que o mundo é. É impossível por definição. Quer dizer, como é que é o lidar com o desejo, com a pluralidade, com a inquietação que ele traz. Quer dizer, a tentativa de encabestrá-lo dizendo o corpo tem que ser assim. Pode ser até assim, mas se estamos falando de pluralidade, multiplicidade, isso também pode mudar. Quer dizer, como é construirmos um compromisso com o corpo que nós temos e podemos ter por meio de uma cirurgia ou intervenção farmacológica. Mas, para isso, há um limite. Bom, mas olha só, a gente não precisa ser tão crítico com relação às intervenções no corpo. Nós podemos... Eu, por exemplo, fiz plástica. E aí? Você pode dizer assim, mas então você não aceita a idade, você não aceita o envelhecimento. É verdade, enfim. Né? A gente tem certas amarrações que a gente encontra, a gente, enfim, o desejo é infinito, mas a gente precisa de algum tipo de apaziguamento muitas vezes, a gente precisa de algum ponto de amarração que a gente encontra. Nós todos somos, diz a dona Haraway, somos todos ciborgues, né? Nós não temos um corpo tão natural assim. O nosso corpo, ele é sempre produzido artificialmente, né? O José Vieira está usando um óculos, por exemplo. Né? Eu imagino que tenha algum tipo de, sei lá,
suplemento ou medicamento que você tome, o modo como você faz a barba, enfim, nenhum de nós tem um corpo natural, nós temos um corpo construído. Então, eu acho que a gente pode também diminuir a crítica que a gente pode fazer em relação às intervenções. A gente entende bem o corpo. Eu acho que não é exatamente uma crítica, mas uma ponderação, porque eu acho assim, eu tenho a ideia que às vezes se levanta uma bandeira como se fosse descoberto uma coisa inteiramente nova, respeito à reivindicação por direitos, é humano, é justo e é natural, né? Aliás, Platão já trazia o mito das figuras combinadas. Isso faz parte do humano, não é do século XX ou do século XXI. Você citou Ferenc, né? É assim, se é possível refletir um pouco sobre essa panaceia, como se você tendo um problema de... Eu, por exemplo, já acompanhei situações um pouco, onde certamente a dificuldade dos pais em aceitarem um filho gay o motivaram a incentivar a transição de gênero, né? Eu acho isso terrível. Nós vamos cair na situação do Irã, que é o campeão mundial de redesignação sexual, porque eles dizem que o homossexual, e homossexual homem, mulher eles toleram, mas homem eles dizem, você tem um corpo um corpo errado para a sua alma. Um homossexual que se apresenta publicamente, ele é obrigado a fazer a cirurgia. Você veja onde é que se pode chegar se não tem uma ponderação. Então, Jô, não é uma coisa... Eu penso assim, como é que é construir o meu termo? E a respeito da plástica, até a plástica tem limite, né? Porque o que acontece com o tempo, eventualmente, é a pessoa não se reconhecer em si mesma, se, por exemplo, isso também não se colocar a um ponto. O óculos também, né? O óculos responde a uma função, mas você não pode deixar de ter o olho que você tem, a sua visão, né? Quer dizer, eu me preocupo com essa questão do limite e como a gente pode construir um compromisso com ele sem ignorá-lo, sem achar que tudo é possível, até essa tarefa impossível, que é uma representação corporal que corresponde à flutuação de nosso desejo. Acho que você não estava sozinho, né? O Freud também tinha essa preocupação com os excessos, né? Aliás, é a vicissitude da pulsão. Então. São os excessos, né? E como a gente lida com eles. A gente está chegando ao final do nosso horário. Eu queria abrir para os comentários finais das apresentadoras, né? Agradecer a presença de todos e de todas, né? E abrir aí para essas considerações finais. Denise e Ju. Bom, eu queria agradecer o convite, queria agradecer a possibilidade de estar aqui conversando com vocês. Não sou uma especialista em transidentidade, na verdade, foi sugerido aqui o livro do Eduardo Leal, que é muito bom, né? Sobre isso, ele está fazendo um estudo muito mais amplo, quer dizer, minha proposta foi, na verdade, discutir o Ferenczi. Eu não... Lamento não poder ter trazido mais respostas sobre essas questões, né? Mas é uma oportunidade de poder trazer uma forma de pensar a psicanálise que enfim, que faz uma deriva no sentido assim, bastante positivo do termo em relação à psicanálise tradicional. Obrigada. Denise. Bom, também queria agradecer a troca, é sempre bom visitar o pessoal aqui de Brasília, né? Da outra vez que eu vim também foi muito, muito prazeroso. Acho que são questões importantes, né? Não se extingue aqui, como a Jo falou, eu acho que essa coisa de você não saber com que você está lidando, mas eu acho que tem algo que permanece mesmo, que a psicanálise traz, que foi uma novidade, eu acho que permanece, que eu acho que o Ferenczi também trata disso, né? Como conjugar isso com o que está acontecendo agora, eu não sei, mas eu acho que a gente tem que aprender, né? E aí eu acho que o Bion, um autor que eu sei que é caro aí para casa, né? Fala um pouco dessas partes, né? Como você conjuga essas partes, né? Como elas são cindidas. O Ferenczi já falava também, né? Então, acho que a gente vai estar longe de achar uma solução para isso, qual é o limite, como cada um determina o seu limite. Mas eu acho que essa é a aposta da psicanálise, que a gente dê um espaço para que cada um possa determinar, né?
se permitir e também encontrar o seu limite, né? Para experimentar a vida. Que é Queria isso. agradecer de novo, né, a riqueza das apresentações da Denise e da Jo, a Maria Nilza, né, por ter sugerido os nomes aí, e convidá-los para amanhã a gente se encontrar de novo às 10 horas, tá bom? Então, até. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, meninas. Muito bom ver vocês.